Uma vez, pedindo a sua compreensão e entendimento pleno para que nós pudéssemos, como agora faremos, dar início às nossas atividades da sessão deliberativa. Senador Flávio Arnes. Senhor presidente, rapidamente, requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de repúdio à invasão perpetrada pela Rússia contra a Ucrânia, que no último sábado, dia 24 de fevereiro de 2024, completou 2 anos. No Senado, a exposição de fotografias 2 anos de invasão russa, retratos da dor e sofrimento, expõe a tragédia, dando testemunho visual do sofrimento, da força e da resiliência do povo ucraniano diante da brutalidade sofrida, a qual envolve não somente desrespeito à soberania de toda uma nação pacífica, como também inúmeros crimes de guerra e graves atentados contra direitos humanos. Basta dizer, senhor presidente, que evidências dão conta de que os invasores transferiram à força para a Rússia mais de 20 mil crianças ucranianas, já identificadas, mas esse número pode ser ainda muito maior. Mais de 200 escolas foram completamente destruídas e outras 1.600 sofreram danos diversos. Por outro lado, o Brasil, que historicamente sempre foi um país muito respeitado no cenário internacional pela grande competência diplomática dos quadros técnicos do Itamaraty e pelos seus incansáveis esforços na busca da paz e do diálogo, possui suas responsabilidades como agente mediador no conflito em questão. Nesse sentido, então, senhor presidente, os 2 anos da assombrosa invasão da Rússia à Ucrânia desencadearam uma série de acontecimentos terríveis ao povo ucraniano, acarretando uma devastação de consequências inimagináveis. Requeiro assim, senhor presidente, fazendo uma síntese do voto de repúdio, que seja enviada a cópia do presente voto conforme dados em anexo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Flávio Arnes. A mesa faz o devido deferimento pedindo a publicação. Presidente. Senador Sérgio Moro. Eu quero apenas aqui tomar a liberdade de aderir a esse voto de repúdio. Esse conflito completou 2 anos em 24 de fevereiro. É um conflito que tem tido essas consequências globais e tem gerado toda uma preocupação se esse conflito pode escalar ou não pode escalar. Então, assistimos até na semana passada a adesão da Suécia à OTAN, uma iniciativa do país para se proteger, porque existe esse grande receio que se a Ucrânia cai, outros países europeus podem também ser vítimas de agressão. E aqui também é necessário destacar que a diplomacia brasileira ela tem se omitido em relação a esse tema. É claro que não faz nenhum sentido o Brasil ingressar nesse conflito bélico, não faz nenhum sentido o Brasil romper relações com a Rússia, que é o invasor, que é o agressor, mas são 2 anos sem qualquer manifestação e esse governo em particular deu sinais errados. Esse governo em particular, na semana passada, no dia 22, senador Girão, recebeu o embaixador russo no Palácio do Planalto. E o embaixador ucraniano aqui do Brasil revelou, inclusive, explicitamente que há tempos o chanceler da Ucrânia e o próprio presidente Zelensky querem visitar o Brasil e não são recebidos. Além da descortesia desse tipo de comportamento, acaba sendo indicativo de que as simpatias do atual governo Lula estão com o invasor, com o agressor, e não com a Ucrânia, país invadido, que fere a nossa tradição
democrática, fere a nossa tradição de neutralidade e fere um princípio que está ali esculpido na Constituição Federal, que é o respeito à soberania dos povos de cada nação. Então, mais uma vez, é evidente que nós não precisamos ingressar nesse conflito, mas o Brasil preserva os seus valores na medida em que se posiciona, no mínimo deveria emitir um juízo condenatório e não sinais que apontam no sentido oposto em relação a essa invasão. Então eu secundo aqui o pedido, o voto de repúdio do senador Flávio Arnes, lembrando que o Brasil tem um grande número de imigrantes de origem ucraniana e esse comportamento do governo brasileiro está sendo desrespeitoso também com essa população. Obrigado, senador Sérgio Moro. Gostaria só de subscrever também, pedir ao senhor para subscrever o voto de repúdio do senhor Flávio Arnes e dizer também, senador, que é muito estranho toda a sinalização do governo Lula para a ditadura. Quando é para a ditadura, a gente vê aí Nicolás Maduro estendendo tapete vermelho, silêncio com relação à Nicarágua, o caso agora russo, mas há 5 meses o embaixador da Ucrânia não é recebido. 5 meses que tenta ser. Inclusive eu tenho um requerimento lá na Comissão de Relações Exteriores, que os colegas subscreveram, para que a gente ouça o Zelensky, para que nós possamos trazer aqui para o Senado Federal, já que o governo Lula está com boicote contra esse país. Muito obrigado. Obrigado, senador Eduardo Girão, senador Sérgio Moro. Ambos os pleitos para adesão à moção pretendida e já acolhida pela mesa, que teve como seu primeiro subscritor, querido senador presidente, senador Flávio Arnes, também foram deferidas. Senhoras e senhores, nós damos por encerrado